Olá pessoal, aqui é o Dairton Bassi do Agile Trends e nós estamos aqui para levar a agilidade para mais pessoas e mais empresas. E comigo está o Vitor Gonçalves da Verity. Fala Dairton, fala pessoal, tudo bom? Prazer estar aqui compondo essa mesa hoje, inaugurando essa temporada do nosso podcast do Agile Trends. E hoje a gente vai ter um papo aqui espetacular sobre agilidade conectada com estratégia, saindo ali de uma esfera operacional, embora importante, mas a gente vai tocar em temas aqui bem complexos. E para isso a gente tem uma galera de peso hoje aqui, né, Dairton? Hoje a gente caprichou. Caprichou. Não podia ser diferente. Temos aqui Thalita Fabro. Bem-vinda. Tudo bem? Obrigada, gente. Muito legal estar aqui com vocês de novo. Vale ressaltar que a minha estreia em podcast foi com vocês ano passado. Então, Olha gravar aí. a continuação é muito legal. Obrigada. Foi batizada conosco. Foi, Que bom, isso que bom. aí. Bem-vinda. Obrigada. Muito bom. E nós temos aqui o meu xará, Vitor Vidal. Todo mundo conhece como Vidal, né? Vidal. A gente fala Vital, Vitão, enfim, surgem umas variantes aí, né? Mas pode chamar de Vidal, tudo certo. Prazer estar aqui com vocês. Hoje é a banca aqui. Vamos ter um papo bem legal aqui para contribuir aí com a comunidade. Isso aí, obrigado, Vidal. Muito bom. Agora, uma coisa importante, né? Vocês já trabalham juntos há bastante tempo, né? Quanto tempo de estrada aí? A aparência de 50 anos, mas isso. a gente tá juntos aí há uns Até 4 que- anos. né? uns 4 Olha anos. isso. Pior que quando eu fiz essa colocação, eu me lembrava que não era tanto tempo na linha temporal, mas a sensação é que vocês nasceram juntos É ali. uma vida, né? É uma É estrada longa. É que a estrada tinha tanto buraco que é aquela estrada que demora mais pra você chegar lá no destino. Então é bom porque intensifica ali a bagagem, o aprendizado, entendeu? Muito bom. E tem uma curiosidade, né? Porque a gente começou a trabalhar junto na pandemia, né? E É aí isso dizem aí. que, não, na pandemia ficou distante, né? E não, a gente super ficou próximo, né? Na pandemia. Depois a gente veio se conhecer mesmo presencialmente 1 ano e meio depois, acho. Que legal. É. Essa parte da história eu não sabia. É. Bom, a outra curiosidade é que eu conheço esse cara aqui na minha frente, o Dairton, quantos anos? Sei lá. Cara, faz... Tem um bom tempo aí, uns 7, 8. Tá por aí. Tá por aí. Tá por aí. Prazer estar aqui de novo, Que cara. bom, é bom. Bom, mas tem uma coisa importante. Vocês estão aonde fazendo o quê? Contem pro pessoal aqui rapidinho. Muito bom. Hoje estamos no Banco Carrefour. A gente está à frente do time de agilidade, portfólio e planejamento estratégico recentemente. Olha que legal, conectado ao nosso tema aqui de hoje. Muito bom. Mas eu tô à frente, de fato, dos times ali de agilidade e planejamento estratégico. O Vidal vai se apresentar, mas ele é o fera do portfólio aqui, nosso. Muito bem. Então a gente está aí na parte de portfólio, né? Liderando a pauta. E tá também traduzindo ali tudo para a organização, né? Independentemente do método de prática ali, é realmente trazer a agilidade como uma forma de ser ali da organização, né? Então, isso em todos os níveis. Por isso que o tema hoje aqui faz tanto sentido e conectando com o planejamento estratégico, portfólio e estratégia da empresa. A gente fez questão de convidar vocês para este episódio, para a gente começar essa segunda temporada do podcast Agile Trends, falando disso, de um tema que é super relevante para qualquer empresa. Algumas eu vejo que não priorizam tanto quanto deveriam, levar a agilidade para o nível estratégico, pensar em como que isso se conecta com o portfólio, como que o portfólio pode ajudá-la a atingir os seus objetivos. E a gente, então, entendeu que vocês eram as melhores pessoas para falar desse assunto aqui com a gente hoje. Muito Que bom. Você sabe que caminhando aí ao longo dos anos, a gente encontra ainda, em pleno momento que estamos vivendo, empresas com estruturas e processos grandiosos que não fazem planejamento estratégico, não fazem reflexões estratégicas, não tem um desdobramento estratégico, e aí o que acontece? É o fazer pelo fazer. A gente encontra muito o ágil pelo ágil, porque métodos são soberanos, só que não, né? Eles são fundamentais, aceleram o ganho de competência, mas no fim das contas a primeira provocação para a gente trazer na mesa aqui para vocês. Onde que a agilidade contribui com a estratégia? Qual é a fronteira, interseção? Por que a agilidade ela é relevante ou deveria ser relevante ou considerada mais relevante ainda para as organizações quando a gente fala de estratégia corporativa? Onde é que está o match disso? Pra gente, a gente entende que as coisas não andam separadas. E aí, assim, foi um movimento até trazendo case, trazendo o nosso exemplo prático. A gente fez um movimento recente dentro do banco de
passar a agilidade, o time de agilidade, para dentro da diretoria de estratégia do banco, né? Justamente porque tem muito também essa questão, né? Do onde que a agilidade deveria ficar, onde que é mais eficiente estar, em tecnologia, em produto. A gente viveu um pouco essas duas coisas. Na casa anterior era dentro de tecnologia, na casa atual era dentro de produto, e recentemente o banco, a organização, entendeu que fazia sentido estar conectado com estratégia. Mas por quê? Que tomou-se essa decisão. Porque Esse é o ponto. e é muito legal ver essa evolução. Pra gente é uma evolução isso. Porque eles entenderam que essa gestão de portfólio ali conectado, né, com agilidade, porque pra gente é uma área muito completa, mas a gente faz uma gestão de portfólio bastante intensa, com qualidade, e eles entenderam que as coisas não caminham separadas. Por quê? Porque se eu tenho claro, a gente fez um movimento ano passado da gente ter de forma muito mais clara, explícita e simples e fácil de entender quais são os direcionadores estratégicos do banco. Né? Isso é um exercício, como o Vitor comentou, tem empresa que não tem planejamento estratégico. A gente tinha planejamento estratégico com qualidade, mas a gente não conseguia fazer ainda essa conexão com o que os times estavam executando. E aí, enquanto portfólio, a gente fez toda essa provocação e esse movimento de planejamento estratégico, a gente precisa traduzir todo esse direcionamento que já é feito com qualidade, a gente precisa traduzir de forma mais simples para os times entenderem e a gente conseguir fazer essa conexão para a gente desdobrar. E aí eles entenderam que, putz, então por que está separado, né? Então vamos conectar aqui, porque o planejamento estratégico faz todo esse trabalho, esse exercício, e a agilidade com o portfólio é que, de fato, vai ter ali o skill e a habilidade de fazer isso desdobrar e chegar nos times e a gente executar tendo a segurança de que a gente está fazendo, que o nosso resultado final lá no final, vai conectar com que o banco, a gente vai alcançar o objetivo do banco, né? Acho que essa desconexão é um pouco do que você comentou de que, as empresas, a grande maioria das empresas, e o Dairton também comentou que não dão muita importância para isso, né? Será que não é importante mesmo? Ou ainda não perceberam a conexão entre esses dois assuntos, né? Que a agilidade está totalmente relacionada com estratégia e com portfólio, né? Porque não estaria? E eu acho que as empresas não perceberam isso. Ou os gestores que atuam nesses níveis, eles ainda têm preferido ficar na zona de conforto, que é fazer a gestão da forma que eles estão acostumados, da forma que os trouxe até aqui. Mas a pergunta que fica é, será que o que trouxe até aqui é o que vai levá-los para os próximos níveis? Eu não tenho certeza. Não sei o que vocês acham. Eu acho que tem um ponto aí também, que assim, quando a gente fala de agilidade, né, nas organizações, no crescimento da agilidade, quando ela tomou corpo nas empresas, a gente viu muita estrutura falando, não, a gente precisa de squads. Quando a gente precisa de squads, eu preciso usar Scrum, preciso usar um método XYZ. E, de verdade, para estratégia mesmo, cara, pouco importa o método que você está usando lá no campo, no dia a dia do time. Não que isso não seja importante ou relevante, mas, cara, vai me ajudar a atingir melhores resultados? Acho que o ponto é esse. Né? Porque quando a gente fala de agilidade, a gente quer realmente trazer uma capacidade para a empresa se adaptar à realidade de mercado, à mudança do mercado. Então, acho que esse é o ponto de conectar a estratégia com a agilidade de fato, sabe? Porque a gente está, de fato, preparando a empresa a responder às situações e cenários de mercado mais rapidamente? Ou não? Ou a gente está fazendo agilidade por fazer? Né? Então, acho que esse é um ponto importante. E aí, quando foi crescendo ali essa camada de squads, aí criam-se as tribos, comunidades, vila, e as outras nomenclaturas que a gente vê. Ainda fica a sensação no nível estratégico que a gente está pensando algo aqui. E será que realmente a estrutura que está trabalhando está fazendo isso que a gente está pensando? Será que o que a gente está fazendo na organização conecta com a realidade estratégica? Ou com a peça estratégica que é formada? Porque tem empresa que não tem, e tem aquelas que tem, e monta lá o seu Balanced Scorecard, né, o seu BSC lá, bonito mapa estratégico, e aquilo deveria dar direcionamentos para a empresa. Mas será que aquilo conecta com a realidade? Ou é uma coisa separada? E acho que a agilidade tem essa proposta também, de garantir essa conexão do todo. E as práticas de portfólio acabam ajudando nisso também. A gente, fazendo aqui parafraseando um dos papas do mundo dos negócios, da administração, Peter Drucker, ele tem ali uma frase que, talvez adaptada aqui à nossa mesa, não adianta fazer da melhor forma aquilo que ninguém quer. Então, a eficiência de um modelo
um frame, um método aplicado para garantir que algo do outro lado vai sair com qualidade, isso é fundamental. A gente espera que isso seja de fato uma questão sanada. Mas eu estou fazendo a coisa certa? Então é fazer do jeito certo, mas é fazer a coisa certa. E se eu não tenho conexão com a estratégia, como é que eu sei se eu estou fazendo a coisa certa? Aí entra num modelo de empirismo excessivo, na minha opinião. Porque não, vamos fazer discovery aqui o tempo inteiro, mas discovery para quê? Onde é que você vai chegar? Às vezes você está fazendo um método muito legal de discovery, mas você vai chegar aonde com aquilo? E aí você gastou tempo, gastou dinheiro, infraestrutura, não gerou valor. E por conta disso você tem ali a agilidade sendo muitas vezes percebida como algo que alguns poucos, hoje muitos eu diria, têm um cinto de utilidade, o que é um monte de ferramenta. Mas aí deixa de lado o elemento estratégico. Então é muito comum, já falei, em 2022 eu vi muito isso. Eu quero ser ágil. Qual é o teu objetivo estratégico? Não, eu quero ser ágil. Cara, mas esse é o teu objetivo? Você não quer ser ágil para aumentar? Pensando em banco. Pô, se você tem uma estrutura que você trabalha com aquisição de cartão de crédito, você tem um objetivo ali provavelmente numérico relacionado ao crescimento desse produto. Se você não tiver um time ou um conjunto deles trabalhando para maximizar o retorno que aquele produto vai ter, entendendo aquele mercado, entendendo aquela persona, lançando no tempo hábil aquilo que é preciso, você está fazendo o quê? Aí entra o teatro ágil, né? Mas esse aí talvez seja um outro episódio, né? Fake agile. Fake agile. Então, o que vocês, na experiência de vocês, aí a gente não precisa focar aqui na experiência atual, né? Mas olhando para mercado, comunidade, coisas em que vocês todos participam, da Ayrton, né? Super presente em tudo também. Quais são os principais objetivos que vocês entendem, que vocês viram as empresas definindo para elas, e aí a agilidade vem como uma luva e fala, porra, a agilidade vai me ajudar. O que vocês acham? Eu acho que, principalmente quando a empresa cria ali a sua peça estratégica, porque a maioria das empresas criam, né? Algo ali para direcionar a organização. E ele fala, putz, agora a gente vai conseguir, com agilidade, com a estrutura ágil, fazer tudo isso acontecer. Só que pensa, faz-se a peça estratégica, planeja-se ali suas iniciativas, épicos, etc e tal, tudo que a gente tem para fazer. E eu continuo ainda numa mentalidade de, cara, é tudo isso e não muda isso. É verdade. Total. Então a gente faz o plano estratégico e tem que seguir o plano estratégico e ponto. Não dá para adaptar. E aí você pega, a gente já tem uma disfunção clara aqui, né? Porque não que a gente vá mudar o plano estratégico da organização, mas, cara, ele tem que ser passível de ajustes ao longo do caminho. Né? Porque o cenário no meio do ano muda, né? Então acho que tem um pouco disso também. E a gente acaba enxergando a agilidade como algo que vai resolver todos aqueles problemas e vai executar apenas o que foi mandado. E, cara, não é isso. Eu acho que a gente conseguir conectar as coisas e falar, cara, não é exatamente isso. A gente consegue sim tornar a empresa mais capaz, né? De conseguir enxergar para isso e traduzir em coisas que a gente vai fazer para ajudar a atingir melhores resultados. Acho que essa é a vibe, né? O desafio tá aí. Eu acho que agilidade, portfólio e práticas que a gente tenha para trazer, mindset, comportamentos. Eu acho que a agilidade também é muito comportamento. E esse comportamento parte ali da alta liderança muitas vezes e precisa partir. Né? Porque não adianta o time ser ágil e a liderança executiva da empresa não ter o pensamento ágil. Ainda continuar dando direcionamentos micro. Porque é raro, mas acontece muitas vezes, né? Então, enfim, a gente vê isso também por aí. Eu acho que tem um ponto fundamental também, e aí conectado totalmente com o que você falou agora. Acho que a agilidade é muito mais do que muita gente do mercado vê, né? É assim, cara, o que é agilidade para você? O que é agilidade dentro da sua organização? Para mim, agilidade é muito mais do que métodos e processos e ferramentas. Cara, agilidade está lá para fazer um caminhão de coisas que muitas empresas não conseguem enxergar isso. E aí é a história do... Para que você quer agilidade? Ah, porque eu tenho que ser ágil. Porque tá na moda, ou porque é legal, porque senão eu não acompanho o mercado. E aí a chance do fracasso é surreal, né? Porque você não sabe nem por que você quer ser ágil. E falando muito assim da parte da estratégia mesmo, e é um movimento que a gente está vivendo, é legal ver isso, mas a gente também viveu em outras casas e a gente também faz muito benchmark, a gente também conhece muita gente, conversa com muita gente de mercado. É a história do... a gente vê lugares que tem planejamento estratégico, tem agilidade, não necessariamente conectados, mas se considera uma empresa ágil, porque está rodando no ágil ali, né? Porque se eu trabalho com tribo squad, eu sou ágil. Mas a governança disso é muito mais o
governar naquele sentido do, viu, quantas daily você está fazendo? Você está fazendo daily, Verdade. retro, planning e tal? Porque, né, só assim eu meço se eu sou ágil. É o compliance Caraca, carrasco. exato. Então, e tem empresas de mercado que estão fazendo assim, estão sendo ágeis dessa forma. Cara, a gente não acredita nesse modelo de jeito nenhum, assim. Então, eu estou muito pouco preocupada. Eu sei que a gente precisa seguir algumas, né, padrões básicos de governança, de levar agilidade, de fato, na forma de trabalhar, mas é muito mais do que isso. Então, quando a organização enxerga, de fato, este valor na agilidade, é muito mais legal de trabalhar, né? E eu acho que esse movimento... É outro nível de maturidade de agilidade versus planejamento ali, né? É outro nível de maturidade da organização. É legal estar passando por isso agora, assim. A gente está vivendo exatamente este movimento em que a gente conseguiu mostrar valor da agilidade dentro da organização e a organização entendeu que, nossa, tem tudo a ver, está conectado junto aqui, né? E a agilidade, até queria fazer um comentário quando o Vidal contou ali da estrutura dele de portfólio, ele tem uma estrutura de Agile PMO conectada nele. Uhum. Né? E por quê? Vai comprar briga agora. Por quê? O PMO, agora o Agile PMO. O Agile PMO. Por quê? Cara, a galera endemonizou o projeto depois que a agilidade chegou, né? Tá certo isso, Arnaldo? Pode isso? Do tipo... projeto vai continuar existindo na vida, né, gente? Nem vai tudo continuar. Exato. E assim, tem coisa que não faz sentido a gente montar uma squad para fazer. E aí a gente não vai fazer mais? Ou a gente vai entortar para ter que enquadrar, porque o processo é mais importante, o método é mais importante, não, a entrega é o mais importante. E a gente tem que encaixar qual é a melhor forma de fazer. Aí quer dizer que a gente vai se amarrar lá atrás, nos processos antigos de fazer projeto? De jeito nenhum, cara. A gente tem uma área de Agile PMO. Mas o que é isso? É embelezar o PMO? Mas não é o embelezar sem fundamento. É a gente continuar fazendo gestão de projeto, mas por que a gente não pode trazer um monte de prática ágil? Por que o mindset ágil não vem junto? Por que a dinâmica ágil não vem junto? E é isso que a gente está fazendo. E isso se consolida no portfólio. Então, a gente também conectar a estratégia de temas que não necessariamente vão virar uma squad, mas a gente saber fazer essa conexão e também trabalhar com esse portfólio misto, sabe? Levando agilidade para tudo. Muito bom. Thalita, eu queria ouvir de você o seguinte. Quando eu fiz MBA lá atrás, vocês também devem ter ouvido isso, tinha aquele negócio de vamos fazer aqui o planejamento estratégico de 5 anos. Uhum. Já fiz muitas vezes, aí inclusive. Aí você faz, né, aquela previsão de futuro, né, aquela numerologia, astrologia toda lá. Mas agora a gente está falando de agilidade. Como que a agilidade impacta a estratégia no dia a dia, na sua experiência? Eu acho que o Vidal comentou o ponto-chave, que é a adaptabilidade, né? A nossa real habilidade em se adaptar. Mas organizações mais tradicionais, ou grupos maiores, a gente mesmo está inserido hoje num grupo francês que é conservador e que não tem agilidade nos outros países. Inclusive, a gente já fez algumas conversas com pessoas da França para mostrar o nosso modelo. E eu acho que o que a gente tem para trazer, então, o que eu ia comentar disso é que, de fato, essas empresas mais tradicionais ou grupos muito grandes que são geridos por grupos de fora e tudo mais, eles vão continuar fazendo planejamento de 5 anos, né? Isso vai continuar existindo. Agora, é o quanto a gente consegue influenciar a organização e mostrar o valor de que, aqui, pelo menos no curto prazo, do ano, a gente tem que... enxergar como que a gente conecta mercado com o plano que a gente apresentou para quem governa a gente ali, para quem gere a gente, e o quanto a gente consegue se mostrar adaptável no sentido de, cara, se a gente se adaptar, eu vou gerar mais valor. Então, eu acho que a gente conseguiu criar uma conexão dentro da estrutura que a gente está hoje, também fazendo um comparativo com outros lugares, experiências anteriores, de fato conseguir mostrar esse valor. A gente tem que, de fato... hoje a gente tem cadências estratégicas dentro de agilidade, onde a gente revisa o plano estratégico a cada 3 meses.
Não é porque o plano é de 5 anos que o do agora eu não tô olhando, porque Boa. senão não faz sentido. Então, eu acho que é dessa forma que hoje eu enxergo o valor ali da agilidade conectado ao planejamento estratégico. É fazendo essa dinâmica Exato. do agora. Esse ponto que eu queria que você trouxesse, e você falou um número aí para o pessoal, para a gente trazer para a realidade. Pô, Boa. de 3 em 3, a cada 3 meses, você tem a execução realimentando a estratégia, Boa. e aí você consegue sim fazer Perfeito. um ajuste no direcionamento que você tem ali. Tá certo? Precisa melhorar? É por aqui mesmo? Não, volta para trás. É isso. Né? Você falou tudo. Eu vou até pedir pro Vidal comentar, porque ele fala bastante da retroalimentação da estratégia com o que a gente está executando. E é o que a gente faz na prática mesmo a cada 3 meses. E aí, naqueles MBAs que a gente que fazia o plano estratégico de 5 anos, né? Às vezes 6 em alguns momentos e tudo mais. Em alguns casos, empresa pública, por exemplo, que eu já passei por empresa pública, 8 anos, e assim ia. E aí, o que a gente fez, né? A gente tá vendo evoluções desse formato de plano. Além das revisões, né? Os planos mesmo não têm sido mais de 5 anos, né? Acho que a gente vê planos hoje de 2, 3 anos ali, plano estratégico na prática, né? E além disso, acho que tem uma vibe também de atualização de formato. Porque naqueles de 5 anos, 4 anos que a gente via no passado, a gente via um negócio que era para um público seleto ler. Né? Nem todo mundo entendia o plano estratégico. Cara, você lia lá, era super Perfeito. difícil de ler. A empresa mesmo não entendia. Ou não conhecia. Ou não né? conhecia. Não conhecia. Exatamente. Quando era divulgado, disponibilizado e tudo mais. Então, acho que isso também se modernizou ao longo do caminho. Eu acho que a agilidade também tem essa missão, né? De conseguir traduzir para as pessoas da empresa que vão ajudar a cumprir o plano estratégico, cara, o que é a estratégia da empresa? Então, um desafio que a gente tem enquanto agilidade nas organizações, portfólio, agilidade com planejamento estratégico é traduzir o plano estratégico para que todo mundo que esteja na empresa entenda, para ver qual é a sua contribuição e tudo mais. Práticas ajudam nisso, né? Mas acho que simplificar a mensagem que a gente quer transmitir para a empresa faz todo sentido. A agilidade acaba ajudando nisso também, né? Quando você falou umas coisas aqui, eu quero fazer 2 comentários. O primeiro, mais curtinho. Quando a gente na Verity vai fazer um processo de diagnóstico para entender o nível de maturidade da organização para o pensamento ágil fluir em todas as estruturas e camadas, uma das questões é exatamente essa. Logo de cara, qual a estratégia da empresa? Porque se a gente não tiver uma conexão ali percebida ao longo do tempo, você tem, né, possibilidade ou potencial de espuma ágil, teatro ágil, fake ágil, o que for aí. Mas, então esse era só um comentário. O segundo, eu vou teorizar uma coisa para ver se vocês concordam. Na verdade, eu vou me embasar em várias teorias aqui. Simon Sinek, um dos caras que tem a palestra mais vista no TED no mundo inteiro, ele tem uma fala que é mais ou menos assim: se você não entende de pessoas, você não entende de negócios. Escutou aí, galera. Se não entende de pessoas, não entende de negócios. Eu tô 100% alinhado com essa perspectiva dele. E aí vou trazer isso para uma metáfora, né, ou situações aqui pra gente concluir o raciocínio. Quem de vocês, e quem tá ouvindo aí, assistindo a gente também, lembra da história dos mineradores que, não sei nem quando, mas que eles ficaram soterrados e a Apple foi lá e mandou o iPod, lembra disso, para eles pelo buraco, presenteou os caras, né, todo mundo aqui mexe na cabecinha. Outro exemplo, 11 de setembro, Torres Gêmeas. Se você perguntar, cada um aqui sabe onde estava naquele lugar. Eu me lembro, eu estava na cozinha da casa, liguei a TV e vi aquela coisa, não acreditei no que estava acontecendo. Então cada um aqui sabe onde estava. Agora, primeiro dia da guerra da Rússia, você sabe onde você estava? Você lembra? Não. Morreu muito mais gente. Aconteceu uma coisa de calamidade econômica muito maior, com escalas globais, impacto muito maior. Óbvio que a situação lá dos Estados Unidos no 11 de setembro criou, né, gerou uma série de fatores depois de segurança bem positivos, mas, né, teve que rolar um caos para mudanças ocorrerem. Mas a gente ainda está numa guerra. Ainda existe. E sabe por que eu estou fazendo essa relação antropológica aqui? Porque as coisas estão acontecendo de maneira tão veloz em todas as esferas, com as pessoas, sejam elas quem forem, né, envolvidas, que a gente esquece ou deixa passar as coisas muito rápido à nossa frente. Querendo ou não querendo, o mundo está mais rápido para absolutamente tudo. Lá atrás a gente lembrava, hoje a gente não lembra. E a importância que a gente dá para uma situação como essa? Talvez a mesma, cara, é uma situação trágica, né? Mas a gente não lembra. E não é pra gente se culpar ou se punir. O mundo está criando uma condição de velocidade extrema. Então, se você olha para isso na vida, né, geral, no cotidiano,
Leva isso para consumo. Agora vamos falar consumo. Consumo de produtos ou serviços. Pessoas tendem a ser menos leais a um produto ou a um serviço no mundo em que mais concorrência surge ofertando mais propostas de valor diferentes e descobrindo novas ofertas de valor. Se você não entender que essa velocidade vai acontecer no teu negócio independente do que você faça, você vai trabalhar no modelo de planejamento estratégico de 8 anos, ou seja, quanto for, você vai perder tempo, enquanto que tudo que você precisaria fazer é se adaptar mais ao longo desse tempo. Então, o mindset adaptativo é uma obrigação. Acho que isso aqui é quase um apelo. É uma obrigação estratégica das organizações. Mindset adaptativo. Se você não tem na camada de gestão executiva, seja ela qual for, você mais uma vez leva a agilidade para uma limitação. Ela não entrega o pleno potencial. Então, por isso que eu comecei com a frase do Simon Sinek. Entenda de pessoas, entenda de negócios. Metáforas que a gente usou de coisas que aconteceram na vida. Acontece no consumo, acontece no teu negócio. Não se adaptou. O teu prédio é 11 de setembro. Ele vai cair um dia. É simples assim. Embora seja doloroso, né? A situação. Bom, agora ficou um clima aqui, né? Ficou tenso agora aqui, né? Uau, Ficou né? profundo a Jesus. conversa. Mas o Simon também tem um livro chamado Together is Better, né? Que é o Boa. Juntos Somos Melhores, que é um livro incrível, inclusive. E pegando esse gancho de Juntos Somos Melhores, né? Acho que pegando o gancho que você falou e o que a Thalita trouxe agora há pouco, o planejamento estratégico ele é feito, sim, por uma camada executiva da empresa, porque é onde está realmente as diretrizes, né? Da organização como um todo. Mas ele tem que também ter uma camada de bottom-up também, né? A empresa pode contribuir com isso de alguma maneira no processo, inclusive de planejamento. Então, existe uma questão top-down, sim, que precisa existir, e aí tem uma galera que não gosta muito, que fala, não, mas a gente é que tem que falar o que... Cara, tem uma diretriz da empresa, da estratégia, ninguém tá lá à toa, né? Então, tem uma diretriz top-down, mas ela precisa ser retroalimentada pelo bottom-up. Então, pela operação e pela camada tática. Então, isso tem que existir. E aí, é capaz, inclusive, da gente fazer ajustes na peça estratégica de acordo com o que veio do bottom-up. Gemba, Porque né? eu fico lá no Olimpo, né, às vezes, e falo, planejamento estratégico é do Olimpo. Cara, tem sim pensamentos e diretrizes que saem de lá, e tem que sair. Mas eles precisam ser retroalimentados, precisam saber também o que tá rolando. Então a gente tem exercitado muito isso, né, Tag? Para conseguir realmente fazer essa retroalimentação acontecer. Né? Então top-down e bottom-up eles se encontram e conversam. Não é só um top-down, bottom-up, mas eles não se falam. Cara, tem Não, até um eles têm que insight trocar aqui. uma ideia, eles têm que trocar uma ideia ali pra coisa fluir, né? Senão Vocês não rola. repararam que a gente está falando várias situações que são situações impeditivas da máxima performance contributiva, nossa, que frase, né? Da agilidade para a empresa. Então, vou desafiar a gente aqui. Isso não está combinado. Somos 4 pessoas na mesa aqui. 4 pecados estratégicos que a organização comete que impedem a agilidade de progredir. Cada um fala uma. Sem pensar muito. Eu vou falar o que o Vidal já falou. Não vai. A estratégia não é do pessoal do Olimpo. A estratégia Boa. precisa ser desenvolvida pela empresa e ser retroalimentada e alimentada e complementada pelas pessoas da empresa. Porque se tiverem algumas pessoas que vão definir a estratégia, eu diria que a gente está lá na agilidade de 2010, sabe? Que você tem que convencer as pessoas de que o gestor não é o dono da verdade, que é melhor envolver as pessoas da equipe para tomar as melhores decisões. Pega isso e leva para o nível estratégico. É a mesma coisa. Boa. Para mim, um pecado master é você fazer o planejamento estratégico e não saber desdobrar isso. Você vai fazer o planejamento estratégico e vai fazer o que com ele? Tem um PPT. Eu adorei a camiseta ali do não PPT, do risco não PPT. Aí fica aí também a recomendação, né, do podcast parceiro, o PPT não compila. PPT não compila, é isso. Mas, cara, assim, pra que serviu? Serviu pra mostrar pro board ou pro Olimpo pra onde a gente vai, mas se você não souber o que fazer com aquilo, você não vai pra lá, né? Porque a organização não vai te levar pra lá. Então, é um pouco do que a gente falou será que tá claro, tá simples, tá entendível, sabe? As pessoas vão olhar pra aquilo e vão saber, de fato, o que precisa ser feito. Então, é descer um pouco do Olimpo, de fato, e olhar o como a gente conecta, como a gente repassa, como a gente desdobra, como a gente faz a agilidade no chão de fábrica, que eu adoro, como a gente faz a coisa acontecer. E aí, Vidal? Vai passando, né? Vai ficando menos opções. Mas vamos lá. Acho que tem bastante tema para explorar nisso, pecado, mas eu acho que um deles é
agilidade para operação e não para camada tática e estratégica. Falou o meu aí, sacanagem. Mentira. Então, acho que às vezes, né, a gente acaba tentando fomentar que os times sejam ágeis, que a empresa tenha agilidade lá no campo do dia a dia, mas quando você faz assim, putz, vamos parar de ver em silos, vamos ter uma visão mais holística ali para a camada tática e estratégica, você encontra dificuldades. Não deveríamos, porque a agilidade deveria estar em todos os níveis. Organizacional, até para ser uma liderança por exemplo, e tudo mais. Então, acho que esse é um dos, né? Tentar trazer agilidade em todos os níveis. Não é agilidade só para os outros, para a operação e para nós, não. Acho que é agilidade em todas as camadas da empresa. Eu vou falar um aqui que tem conexão direta com esse que você trouxe, Vidal. Agilidade para performar, principalmente em grandes estruturas, requer mudanças no design funcional da empresa. Então, a forma como você enxerga o desdobramento da estratégia para todas as camadas e envolvendo todas as pessoas, tá tudo ligado, você tem vários desenhos funcionais para isso. Eu posso me organizar por fluxos de valor, e aí eu crio estratégias de tribos e squads. Eu até posso manter uma estrutura mais hierarquizada e que consiga utilizar, dependendo do tipo de negócio que você tenha, você não tem muito discovery, você não tem necessidade de alguns tópicos que façam parte nativamente de toda a estrutura. Às vezes você pode ter sim um núcleo mais dedicado a pesquisas e inovações que tombam as suas descobertas para uma estrutura industrial, por exemplo. Eu vi isso em empresas em Israel, em fábricas. Por exemplo, a SodaStream, uma empresa, não sei quem conhece, mas que produz aquela máquina que você gaseifica a água. E você não só gaseifica a água, mas eles produzem uma cápsulazinha que vem uma essência e dali você produz refrigerante com a água que você gaseificou. Tem mais de 200 e poucos sabores. Acabei de vender SodaStream para patrocínio, né? Mas eu fui na fábrica dos caras e eles têm essa operação. É uma operação que faz... É mais um P&D, com várias práticas ali de descoberta e teste, experimentação, conceito de Lean pra caramba ali. Mas na hora que a coisa tá montada, é um fluxo industrial de produção. Eu não tenho espaço para ficar fazendo coisas diferentes. Eu sigo aquilo que já está definido. E aí, o que eles aplicam? Algumas práticas. Eles têm uma daily lá, para checar se a produção está em dia, se os números estão batendo, se a qualidade está acontecendo do jeito que se espera. Então, tem várias coisas ali. Mas, no fim do dia, esse é só um exemplo de que você pode manter uma estrutura menor garantindo práticas de inovação e o resto ongoing, segue o fluxo. De novo, esse é um modelo dentro de uma indústria, num perfil de empresa, mas aí você tem um banco. Cara, como é que você organiza um banco para receber a agilidade? Então, no fim do dia a provocação é aqui, qual é o modelo certo? Qual é o modelo errado? Sabe? As discussões de qual é o modelo, quais são os modelos, o que é método, o que não é. Acho que a gente não deveria entrar nas discussões do que é certo e o que é errado. E sim é tentar entender para aquele mercado, para aquela estrutura, para o teu negócio, para a tua estratégia e todo mundo que você vai ver, qual é o melhor design funcional. Talvez você tire o papel de superintendência vira PM dentro de uma estrutura que está ligada a tribos e squads. E aí? Então a gente tem que buscar cada vez mais referências, insights e experimentar modelos. Deixa eu então pegar esse gancho de queremos buscar então mais referências. Queria pedir para o Vidal contar um pouco, né, do que vocês têm feito sobre portfólio, quais modelos vocês têm usado e que têm dado resultados interessantes para vocês. Boa. A gente acaba adotando uma postura um pouco agnóstica a métodos, né? Mas não é uma postura que ignora e que deleta métodos. Muito pelo contrário, a gente gosta de várias práticas de mercado. Então a gente tem usado bastante práticas de Lean Portfolio Management, com bastante também de Portfólio Kanban. A gente tem usado isso a nosso favor, acoplado com outras práticas ali de Lean Budget e outras também de mercado. Então, isso a gente tem usado. Para design organizacional, por exemplo, a gente acabou de usar algumas referências também para exercitar, pegando o gancho que o Victor falou ali, design, estrutura da empresa e tal. A gente também não se apega a um modelo ou outro. A gente fez vários benches, a gente sempre adota essa postura, né? A gente pega muita teoria que é emergente, que está realmente fazendo sentido e trazendo resultado para as empresas. A gente faz benches de mercado e a gente faz o depois, que é o mais importante, que é o que faz sentido para o nosso contexto. E tem um grau de apetite a risco aí, porque é uma novidade para você.
Exato. Pode ter funcionado para outro, mas como é que vai ser para você? Exato, exatamente. Então, a Se gente você não pega tiver esse muito isso. apetite, você nunca vai testar. Exato. Então, o que a gente faz é, cara, o que faz de tudo isso que a gente está olhando aqui com profundidade, e aí tem um exercício de profundidade mesmo, para você ter realmente mitigação de risco, né, do que a gente tem para ter, mas tem risco. Mas a gente mitiga bastante isso para a gente também testar. E também deixar claro, cara, a gente vai fazer isso, mas também pode ser que daqui a meses, semestres, ano, tudo mais, a gente mude de novo, se a gente entender que não faz sentido. Então, eu acho que esse é um pouco de prática, sabe? Que a gente tem trazido. Então, o Lean Portfolio Manager tem trazido uma visão holística de iniciativas estratégicas. OKR também a gente usa em nível estratégico, em nível tático, ali também desdobrando para o operacional. E as coisas precisam se conectar. Uma das coisas que a gente tem de casos anteriores, experiências também é, cara, o que está lá na estratégia não liga diretamente com o tático e operacional, não liga. Ele, não, eu acho que tá ligado, mas o acho que tá ligado não liga. Quando você vai ver na prática. Então, o exercício que a gente faz continuamente é, cara, conectar explicitamente as coisas, a estratégia no O tático. que você quer dizer com não liga? O que é o não liga e o que seria ligar? Precisa do quê para estar ligado? Boa. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tem um resultado estratégico, a gente imagina lá um OKR estratégico de crescimento da organização, faturamento, market share e todas as outras coisas, né? Cara, o que a gente está fazendo na empresa? Liga com aquele cara lá, conectar mesmo. Vamos supor que a gente tem fly levels ali, o nível de OKR estratégico, com OKR tático, com iniciativas estratégicas, com épicos, com features, histórias, itens de projeto e tudo mais. Tudo isso se conecta explicitamente amarrado? Porque, cara, se tiver coisa que não conecta, talvez eu não devia estar fazendo. Ou no campo, ou talvez a estratégia não esteja adequada. Então você vê, alguma coisa... né? Exatamente. Então, o ligar é exatamente explicitamente conectar as coisas. Tudo que todo mundo deveria estar fazendo, deveria estar conectado com a estratégia e vice-versa. Então, acho que isso pega bastante, sabe? E a gente vê essa dificuldade na maioria das empresas que a gente tem passado, né, Tag? Perfeito. E a cabeça dos times? A gente vem de uma geração... acho que se a gente fosse segmentar a agilidade em ondas nos últimos 20 anos no Brasil, a gente vai ver vários movimentos ou níveis de maturidade da agilidade por aí, né? E a gente, na minha perspectiva aqui, vem de alguns anos em que o papel muito do professoral da agilidade, fomentar a cultura com uma visão muito teórica, talvez isso esteja mudando, né? Minha percepção é muito essa. É muito mais um hands-on, muito mais tentar alinhar essa questão estratégica, ter essa maturidade de entender a estratégia ali, independente de que você seja um Scrum Master, e não mais se limitar, enquanto Scrum Master, a tocar ritos, né? Ou a remover impedimentos, ou aquele básico do que está escrito no guia, mas ter essa mentalidade. Como é que a gente dá essa mentalidade para essas pessoas que estão com esse papel fundamental no jogo, né? Destacando aqui, papel essencial. Agora, como é que a gente eleva, né, essa coisa que muitas vezes é enviesada ao longo do tempo? A gente eleva levando, né? Exato. Quer falar? Eu gosto dessa pergunta porque eu tô no campo acadêmico também, e esse ano faz 11 anos que eu tô no campo acadêmico, e uma pessoa que me inspirou a estar no campo acadêmico chama Humberto Correia, e ele dava aula de ITIL à época, ITSM ali e tudo mais, e o que me inspirou a lecionar era ser um perfil muito parecido com ele. E ele tinha uma vibe diferente de todos os outros professores da faculdade, que ele tinha uma vibe de prática real. Enquanto os outros estavam ali muito na teoria e tudo mais, ele estava lecionando e também atuando em uma organização. E ele trazia muita realidade de mercado, assim. Então, eu acho que pegando esse gancho, eu também vim nessa vibe, né? 11 anos que eu leciono e sempre estando também na realidade de mercado. Acho que a gente tem que levar, assim, a teoria para o campo, mas a vibe só conceitual, eu acho que realmente a gente acaba deixando ela um pouco de lado. Ela é importante, ela ajuda, mas só ela não faz barulho. E ela não faz acontecer. Ou seja, é o FDD no dia a dia, né? Exatamente. Fogueira Driven Design. É, tipo isso. Então a gente gosta muito de teoria mais prática. Acho que esse é o ponto. Teoria sem prática, acho que a gente não curte muito. Não. Eu acho que a teoria ela é importante para dar essa base, né? Onde eu começo? Por onde eu inicio aqui? Mas o que a gente estava falando agora, né? Que cada organização vai ter que encontrar o seu caminho, e por isso que é importante ter referências, fazer benchmark, conhecer outros cases, saber o que o mercado está fazendo para que você possa implementar as práticas e fazer os experimentos que fazem sentido lá na sua organização e chegar a um modelo que funcione para a sua realidade. Né? Então, mas isso é baseado na teoria. Você começa a teoria, sabe o que não pode fazer, o que
E aí você vai evoluindo para modelos que são específicos para sua realidade, né? Ela não deixa de ser importante, né? Mas se a gente fala muito assim de nada adianta você ter aquele profissional que a gente conhece alguns aí na comunidade, como diz o Vidal, que é, uma enciclopédia ambulante, que eu admiro o nível de conhecimento técnico da pessoa, mas a hora que você coloca ela para colocar alguma coisa em prática, não sai. E por que não sai? Porque essa habilidade do colocar em prática falta. Então, como que a gente une as duas coisas, né? Qual que é o equilíbrio disso? A gente, particularmente, o Vitor sabe que a gente fala muito disso, a gente foca no profissional hands-on. O cara tem que saber botar a mão na massa e fazer acontecer, pegar aquela teoria e fazer acontecer. E para isso, não dá para andar com o livro embaixo do braço, né? A gente tem que saber adaptá-la ao nosso contexto, que é o mais importante. Então, até o Vitor comentou do qual é o certo, qual é o errado, o método certo e errado, ou a galera no mercado gosta de discutir muito qual é o melhor e qual é o pior. Cara, não existe o melhor ou o pior, né? Existe o melhor pro nosso contexto, que daqui a pouco a gente não tá mais aqui, tá ali na outra casa. Cara, lá o contexto é outro e a melhor vai ser outra ferramenta. E se a gente também não tiver essa habilidade de entender qual é o contexto para definir quais são, e também não é a melhor, né? Quais são as melhores práticas, a gente não vai chegar onde a gente quer, provavelmente. Dizer qual método é melhor é a mesma coisa que perguntar o que é melhor, martelo ou chave de fenda? É isso, né? Exato. Essa metáfora é perfeita. Muito bom. Agora, legal. Estratégia, agilidade. 2023 chegou. A gente tem aí cenários macroeconômicos que alguns duvidam, alguns acreditam, outros despencam, né? Ou não tem crença ali. E aqui não é pra gente se posicionar quanto a isso. Mas dado isso, essa multivisão sobre o que a gente está passando, quais são as tendências para vocês? O que a gente espera de 23 quando a gente fala de agilidade? Eu acho que a gente tem visto vários movimentos de mercado, né, layoffs, e não é só para agilidade, né? Em algum momento pode até parecer pelas postagens nas redes e tudo mais, né? Mas o que eu vejo é assim, cada vez mais a gente está buscando também resultados. A pandemia veio, a gente focou numa pauta de pessoas muito importante, a gente apoia muito a pauta e é isso que a gente vive também. Como você bem falou, né? Se não entende de pessoas, entende de negócios, na frase do Simon, e a gente entende muito isso. Então eu acho que agora, em diante, no futuro, uma visão aí de opinião, né, que eu tenho com relação a isso a pauta de pessoas continua muito forte, ela precisa existir, mas a visão de resultados ela tem que vir junto. Em algum momento eu acho que a gente viu o mercado se perder um pouquinho, o mercado de agilidade especificamente, né? Na pauta de pessoas é mais importante, resultados a gente vê depois, ou a gente vê depois entregas, resultados, etc. E acho que as coisas têm que caminhar muito juntas. Então acho que cada vez mais, assim, métodos, práticas vão ser cada vez mais emergentes, a gente vê cada hora uma coisa nova surge, né? Se a gente está conversando aqui, daqui a pouco surge uma certificação XYZ, e surgem. E acho que vai continuar surgindo. Porque o mercado ele precisa de novas soluções para novos problemas que vão surgindo, né? Tanto de prática técnica, quanto de prática de processo, quanto de prática para a gente ajudar a empoderar e evoluir as pessoas, desenvolvê-las, para a gente tudo no final do dia conseguir melhores resultados. Então acho que o caminho de pessoas, práticas, métodos, processos e tudo mais tem que sempre estar junto de resultados. Então tem pessoas de um lado, resultados de outro, e acho que o meio disso é o que a gente tem que trabalhar e vai ser cada vez mais emergente. A gente ignora com sucesso briga de método. O meu é melhor que você... Tá bom, vai aí discutindo, né? Tá tudo certo. Mas a gente acha que sim, a pauta de pessoas e resultados, elas caminham juntas, minha opinião, na agilidade. E o que tá no meio aqui vai ser muito emergente cada vez mais. A gente tem que estar constantemente afiando o machado para trazer soluções diferentes, muitas vezes, para problemas que a gente tem nas organizações e problemas novos, problemas que já existem e assim vai. Minha opinião. Muito bom. Eu acho que 2023 promete ser um ano bastante desafiador, né? E aí, como o Vidal comentou nessa onda de demissões e tudo mais, não só em agilidade, mostra que as empresas estão com pouco apetite a manter estruturas em que elas não acreditem piamente no valor que trazem. Então, não só agilidade, mas trazendo aqui para o nosso mundo, eu acho que daqui para frente, cada vez mais...
Gestores de agilidade têm que entender que se de fato não conseguirem demonstrar e de fato gerarem mais valor para a organização, pode acontecer de, enfim, a gente viu empresas de verdade saindo da agilidade, acabando com áreas de agilidade. Por quê, né? Porque voltar para um método antigo ou... É muito no... E a gente levanta muito a bandeira do resultado sempre, né? Então, é muito no viés de gera resultado, você existe. Se você não gera resultado, você não precisa existir, né? Então, como 2023, assim como no Banco Carrefour, no mercado financeiro como um todo e em outros mercados também, tem um movimento de enxugar um pouco e de se manter mais conservador com relação a custos por conta do cenário político, econômico, enfim... É cada vez mais a gente conseguir fazer mais com menos, né? Gerar mais resultado com o que a gente tem ali, ou com menos do que a gente tem, enfim, em alguns cenários. Mas é a gente também saber se adaptar a isso, né? Sim. Porque como é que a gente faz isso, né? Faz esse movimento de redução ou não, ou de ter a mesma coisa, mas tentando gerar mais. Como que a gente se adapta? Eu vou trazer antes de passar pro Dairton, uma visão acho que a gente vai ver uma agilidade mais realista, que soma um pouco o que vocês falaram aí. E aí eu vou trazer um dos pilares do que eu vejo como realista. Salários. Você vê alguns profissionais ali, por conta do boom, da bolha que foi. Lembram da bolha de Total, 2000, sim. né? Você vê essa bolha que rolou aqui, ou tá rolando, cara... Pessoas que nunca tiveram experiência com agilidade, porém vinham de cargos sêniores em alguma outra coisa que faziam antes, foram migrados, porque a estratégia da empresa endereçava a essas estruturas infladas, que ficaram custosas. Só que essa pessoa, sem muita experiência, manteve o seu salário. Ninguém vai rebaixar o salário daquela pessoa. Então ela ganha significativamente bem, contrário à competência que ela tem naquele papel, ou experiência que ela tem com aquilo. E aí eu vi ali muita gente, o salário, o mercado demandando bastante, mas era difícil contratar pessoas. Você via, cara, salários ali de um júnior 13, 14 mil reais. Eu vou fazer um contraponto aqui polêmico para você, tá? Uhum. Faça. Eu até... Não é que eu discordo, assim, né? Mas eu acho que tem um impacto menor, pelo que você falou de pessoas que já eram sêniores. Aí eu vou explicar por quê. Porque eu fiz transição de carreira, eu já tinha cargo de gestão, eu já tinha uma cadeira mais sênior dentro da organização. Uhum. E, de fato, eu já tinha um salário mais alto para uma coisa que eu ia aprender a fazer ali. Uhum. Tem isso? Tem. Mas não foi que o banco, a empresa que eu estava, me direcionou para isso. Eu escolhi fazer transição de carreira, né? Mas, quando eu comecei a contratar pessoas para o time de agilidade, quando eu fiz a minha transição, o mercado estava inflacionado num nível... Super valorizado. Pra caramba. Então, acho que foi o que você... O final da sua fala agora foi o do boom, que, cara, um júnior ganhando 13 mil reais. E aí, como é que você faz para criar uma área de agilidade? Você começa a trazer júnior, porque só cabe no orçamento júnior. E aí, como que você escala? Em 2021 para 2022, eu escrevi um artigo, acho que foi nessa época, falando sobre a importância da transição de carreira e a formação de pessoas para atender o volume de demanda. Aí agora você vê que teve uma bolha e gerou um outro elemento, que é muita gente ganhando muito dinheiro ali a nível de senioridade não tão compatível. E aí eu não estou falando mais de transição de carreira. E isso se tornou uma situação complicada agora. É esse o ponto. Porque agora muita gente foi desligada porque era custo. E um custo elevado. E aí o cara que estava ganhando 15 mil, hoje ele vai conseguir talvez uma vaga de 12. Só que ele tem um custo de vida de 15 mil. Isso é uma questão social, sabe? Posso estar entrando num detalhe, mas é uma questão social. Então acho que tem aí desafios dos gestores de agilidade de mostrarem o valor, que é o que você falou, Thalita. O valor que a gente é capaz de produzir. Então, agilidade realista, se ela não for capaz de conectar a estratégia, produzir algo que realmente garanta ali a perenidade da empresa, a coisa não se prova mais. Cansou, o mercado cansou. Mas eu concordo muito com o que você falou da bolha de salário. Assim, em algum momento precisa dar uma equalizada, porque não é sustentável. Né? E aí o que acontece?
Os profissionais acabam sendo obrigados, quem está no mercado, muitos deles, a aceitarem a realidade que está ali. Ele vai fazer o quê? Né? Então, é uma situação complicada demais. Sim. Eu queria só voltar aí pro tema da estrutura que a Thalita comentou. As empresas perceberam que as estruturas estavam infladas, por isso houve esse movimento de layoff. E as empresas que não fizeram esse processo, que não fizeram layoff, tá tudo bem? Não. Deveriam se preocupar com as suas estruturas, porque provavelmente não estão com uma estrutura tão eficiente, porque né? Elas vieram evoluindo a sua estrutura baseada aí nesse processo de bolha que vocês falaram, e agora, eu não estou dizendo que vai acontecer o layoff, tá? Não é para criar pânico aqui, mas para que vocês fiquem atentos e revejam as estruturas, porque provavelmente existem eficiências que podem ser encontradas aí, e você pode ter um modelo melhor, mais adequado à realidade e os desafios que vocês têm agora. Né? Na verdade, acho que impacta muito também a gente pensar nisso. Acho que o maior impacto é das empresas que crescem de forma desordenada, né? Que foi o que a gente viu agora, né? Principalmente as startups e tal, que saíram contratando, que dobraram sua estrutura. Faz sentido dobrar a estrutura em 1 ano? Será? Será que uma startup tem maturidade para dobrar de tamanho em 1 ano? E colocar um monte de gente, né? O dobro de pessoas que não trabalham juntas, né? Que vieram cada uma ali com seu skill, com seu histórico, de uma vez só. Então, eu acho que é um pouco nesse sentido, assim. Acho que as empresas... e aí, eu falo até por onde eu estou hoje. Teve layoff? Não teve layoff. Teve ali um ajuste pequeno, mais por conta do cenário macroeconômico mesmo, muito inferior ao que a gente viu no mercado, mas já não é uma empresa que cresce percentualmente sua estrutura todo ano. Então, já é uma estrutura mais conservadora. Agora, outras que tem ali como meta, e eu já vi empresa que tinha a meta de crescer 50% em 2 anos, assim. Então, empresas grandes, tá? Então, será que é uma meta saudável a gente ter isso? Acho que vale a reflexão do que você colocou agora, do ponto que você colocou muito nesse sentido, né? É um risco muito grande. Você está se alavancando, né? Você está se alavancando, porque a hora que você cresce a sua estrutura, é uma conta fixa que você está aumentando, vai ter. E aí, como é a sua carteira de clientes? Ela é recorrente? Ela tem essa receita também projetada aí para o longo prazo? Se você não olha para esses indicadores do negócio e você toma uma decisão puramente baseado em fatores operacionais, né? E aqui eu vou falar é importante ter mais pessoas na equipe, é importante ter outra equipe. Se você só olha para isso, você não está olhando para o negócio e você tem um risco alto de daqui a pouco ter que ou fazer um movimento para trás, né, layoff e tudo mais, ou colocar a empresa numa situação difícil do ponto de vista financeiro. Perfeito. Você estava falando, me veio uma outra conexão aqui. Ainda pensando em produtos financeiros. Cartão de crédito. Um indicador extremamente importante de negócio para se medir ali é taxa de evasão. O churn, por exemplo. Conta corrente, né? E outros elementos mais ali que geram movimentação financeira. Se você não mede esse tipo de coisa e essa medição não chega pro time... Acho que o que eu estou falando ela conecta com muitas coisas que a gente vinha falando, tá? É só um insight que bateu agora. E você não mostra pro time qual é o índice de evasão do que está acontecendo ali. Não adianta eu ter, 40 mil pessoas consumindo meu produto no mês tal. Mas naquele mesmo mês tal, 60 mil deixaram de usar. Porra, não é motivo para comemorar. Tá faltando alguma coisa ali. Você pode ser muito bom para aquisição, mas ruim para segurar, retenção. Então... essas discussões, elas precisam sair da cabeça do gestor ou dos gestores, precisam estar na cabeça de todo mundo. Eu diria que a gente está num momento, né, uma realidade, aí voltando aqui, agilidade muito, pode ser, é o nome do nosso episódio aqui, agilidade estratégica, né? É a conexão com o propósito do negócio, o resultado que aquilo vai alcançar e as pessoas tendo informação e dados para trabalhar. Porque aí se a gente abre essa lacuna de dados, informação, conhecimento, é mais um mundo.
E o que a Thalita falou, né, do crescimento. Pô, será que é saudável? Não é só esse indicador que tem que ser avaliado, né? Quais são os indicadores que você vai olhar para dizer que, não, temos que crescer? Ou nosso crescimento ele é sustentável, né? Perfeito. E até, voltando para o tema também, né, de estratégia do episódio, o quanto será que a gente está olhando para o mercado, para todo o cenário macroeconômico e também para onde a gente está indo, de coisas que daqui a pouco vão acabar. Como você comentou lá na sua passagem super filosófica, de que, cara, o mundo a vida está passando muito rápido, o tempo está passando muito rápido. E aí, será que a gente está tendo agora, e aí conecta com o que a gente está falando de agilidade estratégica, será que a gente está conseguindo já, ou a gente está fomentando essas discussões das organizações, principalmente para organizações que são monoprodutos? Perfeito. Então, é muito legal até comentar, na casa anterior, o carro-chefe era financiamento de veículo. E já tinha uma discussão há mais de 5 anos atrás daqui 10 anos as pessoas não vão comprar carro. O que a gente vai fazer? A galera, essa nova geração quer andar de Uber, não quer comprar carro, não vai financiar carro com a gente. O que a gente faz? Né? Ou fazer modelo de assinatura, né? É isso, exato. Tem, né, várias outras alternativas. A gente, no cenário atual, a gente, é um emissor de cartão de crédito muito forte no mercado. Mas aí agora vem o Pix, vem outras alternativas. A gente está olhando para isso? Sim, a gente está, né? Vamos... Mas é a provocação do bem, né? A gente está olhando para o que a gente pode diversificar, então a agilidade pode ajudar muito estrategicamente nesse sentido. E além do estar olhando, né? A gente está preparado para uma mudança daqui a 6 meses de algo também? É a capacidade de adaptação que a gente falou no começo aqui também, né? Cara, será que a gente está preparado para uma nova mudança surgir daqui a pouco? Não vai ter mais financiamento de veículos. Ou não vai ser mais cartão de crédito. Vai ser o quê? Será que a gente está preparado para movimentar a organização para tirar em outro lugar? Ou a gente está com nossos alvos todos apontados para um lugar só? Então, acho que esse é um ponto também de capacidade de adaptação que a gente tem que considerar da estratégia com agilidade e com a empresa como um todo, né? Frase bonita para sacramentar isso que você disse aí, ó. Projete o futuro que quiser ou aceite o que vier. Não lembro quem disse, mas pode ter sido o Drucker de novo, né? Muito bom. Muito bom. Muito bem, pessoal. Eu acho que agora a gente está caminhando para o fim aqui, mas antes de ouvir as considerações finais aqui, os takeaways que vocês... Gostaria de pedir para vocês, vamos pensando aí, quais são os takeaways que vocês querem deixar para o pessoal. Se você tiver que pensar em alguma coisa, lembrar de alguma coisa desse episódio aqui, lembre disso, ou lembre-se dessas conclusões aqui. Antes disso, eu queria lembrar que em breve nós teremos o Agile Trends 2023, que acontece em São Paulo no início de abril. De 3 a 6 de abril vai acontecer esse que é o maior evento de agilidade do Brasil. A gente está esperando por volta de 3.000 pessoas no evento, passando pelo evento ao longo dos dias, mas não é só número que importa. A gente vai ter nesse evento vários cases de empresas, de gestores, de especialistas, de executivos contando, compartilhando o que estão fazendo, o que está dando certo, o que está dando errado, o que aprenderam. E essa eu vejo que é uma ótima oportunidade para trocar experiências, para fazer benchmark, a gente falou aqui, né? Saber um pouco do que outros players estão fazendo e, né, ter as suas ideias, ter os seus insights para implementar na sua realidade. E o Vitor vai estar lá, Thalita vai estar lá, Vidal vai estar lá. Qual a expectativa aí de vocês, assim, rápida? Não quero alongar o assunto aqui para a gente não extrapolar o tempo, mas qual a expectativa de vocês sobre tudo isso aí que vai acontecer? A minha é alta, até porque estaremos lá palestrando, levando o nosso case do Carrefour para compartilhar com todo mundo. A minha expectativa é exatamente o que você falou agora, de encontrar pessoas e trocar experiência. Então, assim como a gente vai ter a oportunidade de levar a nossa experiência para quem estiver lá assistindo, eu também quero muito encontrar pessoas para eu ouvir experiências de outras pessoas, outros lugares. Ótimo. Expectativa altíssima, estamos ansiosos aqui pelo evento já, né, Tag? A gente está se organizando aqui. No último a gente esteve lá presente também, conseguimos aprender bastante coisa e trocar também experiência. Então, altíssima, a gente vai lá para aprender bastante, compartilhar bastante também, o máximo que a gente puder. Então, as duas coisas que a gente vai fazer mais lá é aprender e compartilhar. Acho que é isso. Cara, eu vou... Além de tudo isso,
eu considero, né, já participo do Agile Trends há muito tempo, a Verity, patrocinadora do Agile Trends, estaremos lá novamente, com surpresas, então não vou dizer o que é, senão deixa de ser surpresa, mas acho que adicionando a isso tudo, eu considero o Agile Trends uma grande festa. Eu falei isso para você no ano passado, a gente voltou presencial ali, né, o primeiro grande evento presencial, e foi tão legal estar com o calor das pessoas ali, então esse ano eu espero encontrar isso e mais, com mais gente, mais corajosos a desbravarem a agilidade lá e compartilharem de todas as formas possíveis, que é o que o evento permite. Acho que é um evento muito democrático para compartilhar a sabedoria que se adquire com o tema ao longo do tempo. Então, esteja lá. Legal. Bom, a gente também está preparando algumas surpresas, que eu não vou revelar aqui, mas, como sempre, a gente tem novidades aí a caminho e também estou com a expectativa alta porque eu sei o que está acontecendo, o que a gente está preparando, então minha expectativa está alta e estou bem animado também. Centro é no Frei Caneca, né? Vai ser no Frei Caneca, que tem um shopping em Frei Caneca e a gente vai fazer no andar de cima, que é um centro de evento, assim, é um piso inteiro a gente pegou lá e, ou seja, vai ter muita oportunidade para troca de experiência, encontrar pessoas que a gente já conhece, pessoas novas, então essa eu acho que é uma parte bem importante. Não é só o que acontece em cima do palco que é relevante. O que acontece nos corredores, no coffee break, no happy hour, também gera muito valor ali nas conversas, né? One-on-one. Muito bom. Bom, então, participe, pessoal. Entre no site para ver os detalhes. E queria ouvir de vocês. Quais são os takeaways dessa conversa, do que vocês têm aí de experiência sobre estratégia e portfólio? Eu acho, bom, primeiro, obrigado aqui pelo convite, acho que foi muito legal. E o takeaway aqui que eu deixaria é mais essa conexão, né? Tentar pegar um pouco mais de propósito do porquê que a gente está fazendo as coisas no nosso dia a dia. O que eu faço hoje, liga com o que com a estratégia da empresa, é buscar, inclusive, conhecer a estratégia da organização. Né? O que a gente faz aqui no nosso time, na nossa tribo, na nossa estrutura, área, seja lá o que for, né? Mas o que conecta com a estratégia da empresa. Então, acho que esse é o ponto que eu deixaria como takeaway aqui pra galera que vai assistir aqui o nosso episódio aqui, é entender mais a estratégia ali. Independente, aí, putz, tem empresa que ainda, porventura, não exibe, né, pra organização como um todo, mas, cara, acho que ainda é pouco. Então, tenta entender melhor ali, né, tira umas horas ali pra buscar entender um pouco mais a estratégia da organização que você faz parte e você ajuda a construir. Então, acho que esse é um dos pontos. Muito bom. Para mim, esse é o número 1 também, mas para não repetir o que o Vidal disse e para complementar aqui, eu acho que é o que a gente falou um pouco e o Vidal também reforçou, da agilidade em todos os níveis. A gente falou muito de estratégia hoje, a gente falou o quanto é importante a gente levar a agilidade para o nível estratégico da organização, né? Não só para as pessoas, de fato, ali para a diretoria, para o C-Level, mas para a forma de planejar. Então, não vamos olhar só para a operação, só para o tático operacional, vamos olhar para o estratégico também e conseguir, de fato, levar a agilidade de verdade, né, a real, né, não a fake, para todas as camadas. Eu acho que as coisas fluem muito mais e a gente consegue desbravar e desdobrar muito a estratégia dentro da organização. Excelente. Cara, se a gente estivesse construindo uma casa, e considerar a organização uma casa, para mim o telhado são os objetivos estratégicos. Eu vou para lá, eu quero chegar ali, eu quero conquistar aquilo. A agilidade, ou melhor, os princípios de agilidade para mim são as fundações. Não é uma coisa que você mexe toda hora. É o princípio, tá ali, tá instalado, segura a casa. Isso impacta em cultura. O meio do caminho, cor de tinta de parede, se é porcelanato que você vai botar, essas coisas você pinta a parede, você faz obra, você muda. Aí são os métodos, as práticas e todo o resto. Então, acho que a relação do meu takeaway é essa. O objetivo está conectado com a fundação da casa. O meio do caminho é veículo, é acelerador. Só que ele muda. E muda com o tempo. A gente está mudando o tempo inteiro. Então, acho que deixo essa metáfora reflexiva aqui. Excelente. Obrigado, Vitor. Bom, então chegando aqui no nosso momento final, a Verity está patrocinando o nosso podcast, aqui é a segunda temporada. Então, pra gente é um prazer, uma honra enorme ter essa parceria que transcende lá o evento Agile Trends e a gente está aqui no podcast também. Então, obrigado, Dairton, Vitão, Vidal, Vital.
Thalita, foi um prazer gigante estar aqui com vocês, compartilhar esses momentos de sabedoria, porque acho que mais do que conhecimento, né? Quando transcende conhecimento é sabedoria, e foi o que rolou aqui. Então, obrigado a vocês que acompanharam a gente, em todas as câmeras aqui, ó. Pessoal, foi um prazer gigante. A gente se vê em breve, né, Dairton? Isso aí. Nos vemos, nos falamos e nos encontraremos em abril. Em breve. Obrigada, gente. Obrigado, pessoal. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.